sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Saúde P. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. A gente sempre traz pessoas que contribuem muito com as abordagens, os conteúdos de saúde que tem a ver com o nosso dia a dia especialmente, né? Hoje não é diferente, não. Hoje a gente convidou para esse nosso bate-papo a doutora Iramaia Alencar. Ela é gastropediatra. Oi, tudo Olá, bom? um prazer estar aqui. Bem-vinda ao nosso Pod Saúde P. É uma alegria tê-la conosco. Minha também. Olha, eu queria agradecer aos nossos parceiros, que é o Vilar Hospital de Olhos e Unitar Centro Médico, que estão com a gente apoiando o Pod Saúde P. E a gente espera também que você possa compartilhar esses conteúdos que estão disponíveis já no nosso canal. Aproveita para convidar o amigo para se inscrever, acompanhar por aqui sempre temas sempre úteis e relevantes, importantes para a gente ouvir. Inclusive aí no carro, vai ouvindo no carro o nosso Pod Saúde, né? Baixa aí também nas suas plataformas de áudio que a gente está presente por lá também. E esse tema hoje é super importante, gente. Cada vez mais a gente tem se preocupado com a nossa alimentação, seja na fase adulta, seja numa fase a pessoa mais idosa, seja na adolescência e também na infância. E as mamães estão muito preocupadas, porque nos consultórios médicos muitos problemas chegam relativos à má alimentação, a uma conduta às vezes errada, ou até mesmo aquela birra das crianças que cismam em comer alimentos e acabam convencendo as mamães a consumir esses alimentos que muitas vezes fazem muito mal à saúde. Por isso a doutora Iramaia, que inclusive tem no Instagram muitos vídeos bacanas sobre esse assunto, a gente vai deixar o Instagram dela aqui no nosso caractere, doutora Iramaia. Vamos falar então sobre os principais tipos de problemas gastrointestinais, os que chegam no seu consultório. Quais são os mais comuns? Então, eu sempre falo que quando a gente vai entrar dentro do tratamento das doenças gastrointestinais, antes a gente precisa cuidar da alimentação. E aí eu tenho uma coisa que eu falo que é muito simples de entender. O que entra na boquinha é processado pelo corpo e eliminado pelas fezes. Então, já dá para entender que todo esse processo de adoecimento dentro do trato gastrointestinal passa pela alimentação, né? Então, e quando a gente fala de alimentação, hoje está muito maior do que se pensa. Então, a gente sempre vê começando, por exemplo, quando o alimento entra, vai cair no estômago, passa pelo esôfago e cai no estômago. Então, eu já começo com as dores de abdômen, né? Então, podem ter gastrite, podem ter refluxo, pode descer esse alimento que está inflamando, começar a mexer na microbiota intestinal, que é a flora intestinal. Isso pode causar gases, isso pode causar má digestão, má absorção de nutrientes, vai formar fezes de forma inadequada, então pode causar diarreias, pode causar constipação intestinal, que é o intestino preso. E a gente pode desenvolver muitas outras doenças. Então, todo o nosso intestino, ele é uma resposta também do que entra como alimento. Então, você fez uma introdução maravilhosa, falando exatamente desse processo, da importância que é da alimentação. E praticamente todas as doenças gastrointestinais, elas têm a alimentação como base para a gente olhar. Então a gente começa com aquele primeiro e maravilhoso alimento, que é o leite materno, né? Isso, que é o que eu chamo de líquido de ouro, né? né? É o líquido de ouro, né? Primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente trazer é que muitas mulheres que acabam de ter os seus bebês relatam que não conseguem amamentar, ou que tem o leite fraco, ou que o leite não é suficiente para o bebê e o bebê está chorando com fome. Vamos falar sobre isso. Então, a gente sempre tem uma máxima de que leite fraco não existe. É óbvio que vai ter duas únicas doenças, que são doenças infecciosas, que é o HIV, né? E um muito parecido com o HIV, que contraindica a amamentação. Mas fora essa, não existe nenhuma outra patologia que impeça uma mãe de amamentar. Então, se essa mãe quer amamentar, né, que seria o ideal, o mundo ideal, e ela tiver dificuldades na amamentação, ela procurando ajuda a gente consegue, né? Então, existem consultoras de amamentação e não existe o leite fraco, né? Essa mãe, tanto é que a gente vê aquelas mulheres da África, né, que são muitas vezes desnutridas. Já foi feito estudo no leite materno delas e elas têm leite nutritivo sim para os seus bebês, né? Então, é claro que a alimentação da mãe é extremamente importante para que ela tenha um leite cada vez mais rico, mas não existe o leite fraco. Então, se uma mãe tem dificuldade de amamentar, ela pode sim procurar ajuda, que a gente consegue ter
vários profissionais que conseguem auxiliar para que ela não perca esse momento de ouro, que é a amamentação. Olha, eu tive 2 filhos, amamentei meus 2 filhos e era, assim, foi uma das experiências mais lindas da vida. Fora a praticidade, né, gente? Além de toda a riqueza que é esse alimento, além do contato maravilhoso que se estabelece entre mãe e filho, né? É muito prático, você não precisa estar envolvida em mamadeiras, esterilização de mamadeiras e etc e tal. E mesmo assim, só que a gente sabe que algumas mães não vai ser algo tão natural, infelizmente, né? E é por isso que a gente tem que ter esse olhar acolhedor mesmo, né? Também porque não é tão fácil nos primeiros dias, a gente, né, tem aquela realidade que, porque o mamilo vai doer, né? A mama que tá sendo abastecida, porque quanto mais o bebê suga, mais produz leite. Exato. Correto? Mas é uma coisa que é muito importante ser conversada, inclusive nas consultas de pré-natal. Né? Então, a gente tem o pré-natal mesmo com o ginecologista, o obstetra, e existem consultas de pré-natal na pediatria. É uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Mas existe uma consulta pré-natal que deve ser feita no 3º trimestre de gestação, para que essa mãe se prepare para receber esse bebê e, inclusive, se prepare para essa amamentação. Porque não é fácil mesmo, não. Eu que, quando tive meu filho, já era pediatra, na verdade já era gastropediatra, tinha 2 formações extremamente importantes dentro dessa visão. Eu só consegui amamentar porque eu contratei uma fisioterapeuta, por causa da minha constituição mesmo, eu não tinha bico e ele teve muita dificuldade nessa sucção, mas eu não queria desistir. E ele chorava de fome, eu chorava de dor do coração, mas consegui amamentar, mas consegui realmente porque tive auxílio. Então, eu entendo, imagina como isso é real, você está de um lado e eu estou do outro. Sim. Você teve uma amamentação maravilhosa. Sim. E eu consegui amamentar, mas com uma certa dificuldade, precisei de auxílio. Né? Precisei de contratar. Então a gente está aqui diante de 2 mães, né, que podem estar vivendo, que podem ter vivido realidades que viveram realidades que você pode estar vivendo, ou alguém que você conhece pode estar vivendo. Agora, o importante é o leite materno. Ele é realmente esse alimento padrão ouro, pelo menos até os 6 meses de idade, sem água, sem nada, porque, inclusive, sobre digestibilidade, né? O intestino do bebê vai funcionar mesmo melhor. Muito perfeito. A gente tem estudos provando que o leite materno está associado com redução de infecções respiratórias, infecções digestivas, como as diarreias, que toda mãe tem muito medo. O leite materno está associado com redução das alergias alimentares, que é um carro-chefe no meu consultório, né? São as alergias alimentares. Isso, então, crianças que amamentam, elas tanto têm uma redução desse desenvolvimento da alergia, do risco de desenvolver alergia, e caso elas desenvolvam, que a gente tem também um forte fator genético, aquelas que amamentam tendem a sarar mais rápido, que a gente chama, né? Que é a tolerância oral. As crianças que têm leite materno, elas também constituem uma microbiota intestinal tão perfeita que eles dificilmente vão ter, além dos adoecimentos, constipação intestinal, por exemplo, porque eles têm uma flora intestinal bem mais rica. Pra você ter ideia, quando a gente vai atrás de probióticos, né, que trata a diarreia, de onde que vem os probióticos? A gente foi estudar o leite materno das mulheres, né, para que se consiga retirar desse leite materno esses fatores que são os probióticos e tentar trazer para a indústria. Mas a fonte de estudo é o leite materno, que é o leite perfeito. Tá certo. Vamos falar então sobre essas alergias alimentares, que é o carro-chefe aí do seu consultório. É um dos carros-chefes. Inclusive alergia ao leite de vaca. Que é a principal. Na infância a gente tem 4 alimentos principais, que é leite, soja, trigo e ovo. Mas desses, disparada, leite de vaca, né? Até porque quando a mãe não consegue amamentar, né, ou não quer, ou não consegue, não importa, normalmente o alimento que é liberado é a base do leite de vaca. As fórmulas, né, que a gente vê nos mercados é a base do leite de vaca. E ela é uma proteína muito alergênica. Então, quando a gente tem um bebezinho, por exemplo, que nasce e que não consome leite materno nas primeiras 72 horas e recebe fórmula, aumenta sobremaneira essa chance de desenvolver alergia alimentar. E aí sim é a mais frequente de todas, né? A alergia ao leite de vaca. E aí, para identificar essa alergia, que sintomas o bebê pode manifestar? Ou manifesta? Então, a gente pode ter 2 tipos principais. As que têm lesões de pele, que a criança toma o leite dentro de minutos até 2 horas, que a gente chama de resposta imediata, ele vai ter uma reação de pele. Então, ele vai ficar, o que a gente chama de urticária, ou manchas pelo corpo vermelho, ou muitos carocinhos pelo corpo.
Ou ele pode fazer também inchaços na boquinha, no olho, nos olhos, que o nome é angioedema. Isso quando é resposta imediata, né? Ou ele pode fazer de intestino, e aí pode ter distensão abdominal, barriguinha cheia de gases, diarreia com sangue, muito refluxo, não ganhar peso, cólicas, aquele bebê que não tem horário para cólica, que chora o dia inteiro, isso pode ser alergia à proteína do leite de vaca. E aí a saída é buscar a mãe não conseguiu amamentar, não consegue introduzir um alimento que tenha a proteína do leite de vaca. Aí tem outras alternativas, claro, né? No mercado. Nos menores de 6 meses que só podem consumir leite, seja materno ou seja de fórmula, a gente tem as fórmulas especiais para poder colocar, caso essa mãe não amamente, né? Se ela amamentar, a mãe faz uma dieta sem a proteína do leite de vaca por um período e o leite dela fica, entre aspas, limpinho da proteína e o bebê permanece amamentando. Então porque tem isso, né? O leite, a proteína do leite de vaca vai passar, se a mãe consome alimentos com leite de vaca, vai passar para o leite materno e vai dar a reação no bebê se ele tiver alergia. Isso, se ele tiver sensibilidade a esse ponto. É porque você sabe que é mais profundo. Algumas crianças que têm alergia e que amamentam, a mamãe não precisa fazer a dieta. Então, só numa consulta individualizada a gente vai saber se aquela mãe daquele bebê vai precisar fazer a dieta também ou não. Entendi. Ótimo tema. Agora, constipação. Vamos falar desse tema, porque esse tema também é um tema que muitas vezes pode envolver vergonha, pode envolver dificuldade da mãe trazer esse relato, ou muitas vezes da própria criança, e a gente nem fala só do bebê, da própria criança, e pode gerar algum tipo de trauma que pode dificultar até um tratamento, né? Perfeito. Inclusive eu falei que a alergia é carro-chefe, mas quando a gente fala estatisticamente, constipação ela equivale a 30% do consultório de gastropediatria. 30% é muito. Então, assim, é muito comum o intestino preso, a constipação intestinal. E, graças a Deus, 95% dos casos de constipação não tem doença verdadeira de base. É que a gente chama de constipação funcional, que é resultado de alimentação e estilo de vida. Pra você ver como é sério a gente conversar sobre alimentação para tudo, inclusive para as doenças gastrointestinais. Só abrindo um parênteses, porque a gente está falando com a gastropediatra, mas no geral, incluindo para adultos, constipação geralmente tem a ver, se não for outra doença maior, com alimentação e estilo de vida. Exatamente. E aí, assim, até eu dei, acho que uns 15 dias, uma aula na universidade sobre isso. E, assim, é um alívio você saber que, na verdade, 95% dos pacientes que estão com o intestino preso e com sofrimento, na verdade, se a gente quiser conseguir convencer a família a fazer mudança alimentar, estilo de vida, entra água, entra fibras naturais, tira os industrializados, os ultraprocessados, essa criança vai perdendo, a gente tem como tratar, ela vai perder o medo, porque cocôzinho duro dói. E se dói, a criança não quer mais fazer cocô. Então, o fato dela reter, dela prender essas fezes, também piora a constipação. Mas a tendência é a gente conseguir tratar com sucesso, né? Com a mudança alimentar, estilo de vida e tratar o medo dessa criança, dando conforto para ela fazer cocôzinho, a gente consegue sucesso. Então, vamos dar algumas dicas para as mamães que estão nos acompanhando aqui, também para quem quer compartilhar essas informações, independente da idade ou tem uma idade mais frequente em que isso costuma acontecer? Então, tem algumas fases, né? Por exemplo, o bebezinho, quando vai fazer a introdução alimentar, lá com 6 meses, como ele vinha de uma alimentação líquida, se for leite materno, então essa que é perfeita. Mas quando entra o alimento, a depender dessas escolhas alimentares, o bebê pode já prender um pouquinho o cocôzinho ali. Ficar ressecado, ter dificuldade, então já ficar de olho nessa introdução alimentar, para ter alimentos laxativos, né? Falando de orientações, então lembrar da água, e de alimentos, frutas laxantes, frutas que soltam o intestino para não deixar constipar na introdução alimentar. Mas aí como é que a mamãe percebe? Ela vai fazer o cocôzinho firmezinho mesmo, porque o cocô do bebê ela é uma laminha, ou no máximo uma massinha de modelar, que você vê que é macio, que não vai machucar nem nada. Quando a mamãe abrir a fralda, ou a criança for mais velha, que vai fazer no vasinho, no troninho, você vê fezes duras, bolinhas de cabritinho, grande e grossa, dificuldade para sair, o bebê chora. Muitas vezes eles se prendem, eles se escondem para não fazer cocô, que já são sinais do comportamento de retenção. Já são sintomas que ele está com medo de fazer cocô, e isso está relacionado porque dói. Pelo incômodo, cocô sim. duro dói, e aí eles não querem mais fazer o cocôzinho. Então ela percebe assim, pela consistência que está mais dura, por essa dificuldade mesmo do bebê de evacuar. E aí outra fase que também acontece muito na introdução, depois da introdução alimentar, na entrada na escola ou no desfraude.
A escola é um ambiente diferente, os bebês às vezes ficam com medo ou ficam com vergonha de fazer o número 2 lá na escola e eles começam a aprender. O fato de reter as fezes, de prender as fezes, é um dos gatilhos para constipação. E também na retirada das fraldas, então a gente tem que fazer um desfraude muito respeitoso. Então cada criança tem um tempo e a gente tem que respeitar. Ah, mas o filho da vizinha tirou a fralda com 2 anos e, né, não tem nada a ver com o nosso menino. Deixa a nossa criança dar os sinais, porque todo desfraude tem que ser muito respeitoso. E como é que deve ser o comportamento da mamãe ao perceber que o filho, identificar junto com o pediatra, o gastropediatra, que ele tem a constipação intestinal? Como é essa orientação para dar esse conforto na hora do bebê ou da criança usar o Tronin? Tá, então assim, primeiro que ela tem que perceber os sinais da constipação, né? Então, se ela percebeu que o bebê está sofrendo para fazer cocô, está saindo fezes ressecadas, ele tem cômodos para evacuar, ela já tem que ficar alerta. O pediatra já tem que estar atento a isso, o gastropediatra, se for o caso. Quando chega para a gente, às vezes vem casos mais simples, mas muitas vezes, como gastropediatra, acaba que vem essa triagem com casos um pouco mais complicados. Então, existe o que a gente chama de red flags, que são os sinais de alerta, de que aquilo possa não ser só uma constipação intestinal funcional. Então, a mãe também já tem que ficar atenta nesse momento de buscar ajuda. Crianças que demoraram a fazer aquele primeiro cocôzinho que chama mecônio, crianças que já iniciaram o tratamento com o laxantezinho de criança, que a gente usa um específico, que é seguro, que não tem efeito colateral, porém, ela não responde ao tratamento, né? Então, isso são situações que precisam ser olhadas. Doutora, vamos falar agora das diarreias, porque esse eu acho que é o terror de toda mãe, né? É uma virose que desregula o intestino, que muitas vezes desidrata o bebê ou a criança e a mãe fica enlouquecida. A diarreia, a gente brinca que é um mundo à parte, porque uma diarreia pode ser desde uma infecção viral, que a gente se assusta quando ela demora mais, mas ela pode durar até 14 dias. Não costuma durar 14 dias, mas geralmente, né, vai resolver ele na primeira semana, mas pode até 14 dias. Então, a diarreia pode ser uma infecção viral, que a gente vai tratar com probióticos, com zinco, com hidratação, com uma forma tranquila, até doenças mais graves, como uma doença inflamatória intestinal. Então, é um leque muito amplo para o gastropediatra raciocinar quando a gente fala de diarreia. E aí a diarreia assusta bastante, até porque muitas delas vão acabar levando à desidratação, que é uma grande preocupação, principalmente essa diarreia mais intensa, mais aguda, mas pode levar à desnutrição, né? A criança começa a perder nutrientes pela diarreia. E aí é uma ampla investigação que tem que ser feita. Intolerâncias alimentares pode causar isso, como a intolerância à lactose, intolerância ao glúten, a própria doença celíaca, né? Parasitoses, que são coisas que muitas vezes são esquecidas, pode causar diarreia, né? Alimentações inadequadas podem causar processos inflamatórios também intestinais e causar diarreias também. E as doenças inflamatórias intestinais também entram nessa. E aí é uma diarreia mais grave, que pode ter inclusive sangramento. Tá? Lembrando também que a alergia que a gente comentou, as alergias alimentares, também pode dar diarreia. Então você vê que é muita, né, muita opção para a gente fechar esse diagnóstico. O importante é não observar ali de início, né, e logo levar ao médico, e caso persista naturalmente por tantos dias, fazer essa investigação. Agora, sobre as intolerâncias, né, vamos falar de uma que eu acho que é a mais presente das crianças aos adultos, que é a intolerância à lactose. Né? Isso ficou muito comum, ao glúten também, a gente vai falar especificamente sobre cada uma. Qual é a mais comum, doutora? Lactose, sem dúvida. A intolerância à lactose, a gente tem uma herança genética de intolerância à lactose. Né? No Brasil, a gente considera em torno de 70% da população, de 70% a 78% da população vai desenvolver intolerância à lactose, quer dizer, pode desenvolver intolerância à lactose, principalmente depois dos 2 anos de vida, até o idoso. Né? Então, a gente tem esses genes positivos para intolerância à lactose. Né? E a gente considera, inclusive, que quem não desenvolve sofre uma mutaçãozinha genética que é como se ficasse mais resistente. Né? Porque é natural que a gente consumisse leite até 2 anos e depois que a gente tirasse o leite da história, né? O que não é verdade, porque a gente industrializou o leite e é um leite, inclusive, é uma excelente fonte de cálcio, inclusive para quem não tem alergias ou intolerâncias. Mas a intolerância é, sim, muito frequente. E aí, assim, é comum confundir a intolerância à lactose com alguma outra doença intestinal?
o mais frequente é a confusão entre a alergia à proteína do leite de vaca, que é uma alergia, da intolerância à lactose. Uma é proteína, outro é açúcar. Um é sistema imunológico, outro é sistema digestivo, má digestão. Então, eles são totalmente diferentes, mas os sintomas são iguaizinhos. Toma leite e causa problema. E aí o problema é? Aí pode ser diarreia, né? Pode ser dor, distensão, pode dar refluxo, má digestão, aquela sensação de cheio, gases. Por aí vai. Bastante sintoma, mas na lactose a gente considera que é principalmente do trato gastrointestinal. E a intolerância ao glúten? Porque aí já entra mais também, talvez, em alguns casos, na doença celíaca, que é algo bem mais complicado de tratar, né? A celíaca é a intolerância grave ao glúten, que a gente considera que não existe possibilidade de retorno do glúten com riscos para a saúde. Então, se a gente tem você vai suspeitar, né? Consome glúten e não se sente bem, então precisa investigar. Para a doença celíaca existem exames laboratoriais, a gente faz primeiro uma triagem sanguínea, mas fecha diagnóstico por endoscopia. E aí, se for uma doença celíaca confirmada, aquela pessoa, não importa a idade, ela jamais poderá encostar no glúten novamente. Certo? Para a vida, com riscos não só de sintomas do que a gente vê, fica distendida, tem dor, constipada, tudo pelo glúten, mas sintomas mais graves, como pode causar infertilidade e tem risco aumentado para câncer. Então, a gente não encosta mais no glúten se for um celíaco. Só que aí existe a intolerância ao glúten não celíaca, em que a pessoa não se sente bem com o glúten, mas é negativo para a investigação de celíaco. Existe a alergia ao glúten, que é mais rara, mas pode acontecer, que é realmente fazer uma reação de pele quando encosta no glúten, né? Existem pessoas que estão com disbiose, com desorganização da flora, e o glúten é uma proteína que não é muito bem digerida. Então, durante um período no tratamento, a gente faz uma estratégia de tratamento com uma dieta que chama low food mix, ou seja, a gente vai tirar alimentos que causam fermentação, e o glúten está no meio. E aí a gente tem as farinhas, que aí tem farinhas que não tem o glúten, que podem ser bem utilizadas na alimentação. Isso, que a gente vai substituir. O glúten está só no trigo, no centeio e na cevada. Todo o restante eu posso consumir sem glúten. Então, comida normal que a gente fala... Todo o restante é o quê? Todas as carnes, ovos, não, isso aí tá ok. Aí de farinha, a gente vai escapar nas farinhas sem glúten. Então, tem o próprio cuscuz, a farinha de milho, que a gente faz um cuscuzinho de arroz, de milho, tem a tapioca, nada disso tem glúten, né? Existe a aveia ela nasce sem glúten. É que a gente, onde processa na indústria, acaba que processa trigo também. E aí pode contaminar. Aí a maioria da aveia que a gente compra, ela contém glúten, mas a gente pode ir atrás de achar a aveinha sem glúten. Então tem a farinha de aveia, farinha de linhaça, tem a farinha de amêndoa, farinha de castanha, farinha de arroz, tem muita coisa, tem a tapioca, tem o cuscuz. Ah, gente, tem muita coisa, ótimo. Dá pra tirar sim. A gente só não quer que ninguém tenha, né, intolerância ao glúten e muito menos a doença celíaca, que infelizmente é uma doença que ainda atinge muita gente, faz muita gente sofrer, É muito frequente. E graças a Deus a gente conseguiu, há um tempo atrás, essa lei que coloca lá contém glúten ou não contém glúten por conta dos celíacos. E aí é importante a gente sempre lembrar sobre olhar os rótulos das embalagens, né? Por mais que muitas vezes para tudo, né? Por mais que muitas vezes a gente não tenha nenhum tipo de associação à intolerância ou alergia, mas olhar a embalagem, olhar o rótulo da embalagem, que agora a gente vai falar dos alimentos que vêm nas embalagens, porque hoje está todo mundo querendo ter uma vida tão prática que aí só pega na prateleira do supermercado e joga no carrinho, e as crianças adoram, porque a indústria coloca exatamente aquilo que faz ter mais sabor e que mais faz mal à saúde. Fora os bichinhos, né? Os desenhos das embalagens. Fora os docinhos, as coisinhas e os super-heróis, e os brindes, os bichinhos da Disney. Quanto mais enfeitadinho, mais medo eu tenho da comida. E então não leve sua criança ao supermercado, tem um problema. É tipo isso. Então, assim, olhar o rótulo faz parte de quem quiser ter uma saúde realmente completa, independente de ter intolerância. Então, por exemplo, eu brinco meu supermercado quando eu saio 2 horas depois para voltar com 3 sacolas, porque tudo que eu for comprar, eu vou olhar os ingredientes. É mesmo. Até meu filho que tem 10 anos, ele já sabe, mamãe, tem aqueles não sei o que, lá, ele fala lá ou não, não pode esse. Então, as crianças, inclusive, é legal a gente ensinar desde cedo, porque eles vão pegando esse conhecimento. E como o exemplo arrasta, né? Porque demais. É muito importante você
Tem uma contramão, né, das mães mais jovens da atualidade, estão sendo mães agora, essa geração que virá no futuro, provavelmente pode ter hábitos alimentares mais saudáveis do que essa geração que está no momento. Tem muita mãe que está abrindo o olhar para isso, né, de introduzir apenas alimentos saudáveis para os seus filhos. Eu vi um vídeo seu, né, que o seu filho com 10 anos só conheceu açúcar acidentalmente aos 4 anos de idade, né? Foi, a gente enrolou o máximo aí, porque assim, ele não sentia falta mesmo, ele não sabia. E aí o que eu fazia para ter uma estratégia, que até eu sugiro, né? Como ele já estava bem mais social, né? Imagina, 3, 4 anos, já ia pra festinha de aniversário, aquela coisa toda, e via todo mundo comendo. Então, eu tinha o trabalho de levar as coisas dele numa térmicazinha, levava, chegava linda e fofa, minha filha comia térmica lá. Então hoje eu tenho. No aniversário. No aniversário. E minha térmica parece uma bolsa. Todo mundo olhando. Nem aí pro julgamento. E aí, na hora de comer, ele dizia pra ele, ó, esse aqui não é o do Levi é esse. Até porque ele foi alérgico. Meu filho foi alérgico à proteína do leite, de vaca, de ovo e 5 frutas. Então, assim, eu tenho toda a experiência de conviver com uma criança alérgica dentro da minha casa. E aí eu aprendi tranquilamente a sair carregando marmitinha. E mesmo quando ele sarou, como eu não queria que ele comesse os industrializados, eu carregava tranquilamente, sem estresse. E aí ele comia o bolo que eu fazia em casa para ele fazia, eu levava um suco natural para ele, eu levava água de coco. Se caso o aniversário não tivesse, ele não ia ficar sem comer nada, mas também não iria adoecer. E ele gosta de açúcar? Ele come coisa doce, mas não sente falta. Não é o desespero dele. Por exemplo, chocolate, quando ele ganha. Normalmente ele não come, a mamãe dele vai e come, né? Minha mãe não tirou quando eu era criança. Mas assim, ele é muito consciente. E não é porque ele é especial, é porque ele escuta muita orientação. E se a gente fizer isso com as crianças, eu tenho um convívio diário com inúmeras crianças todos os dias. Eles são melhores do que os adultos, você não tá entendendo. Na imensa maioria das vezes, quando eu oriento, aí eu mostro lá as coisinhas para eles. É mais fácil de mudar um hábito. Eles começam a ficar, a colaborar e a entender, a explicar, e não precisa que a mãe mande mais. É muito interessante. Agora, explica pra gente, né, sobre a dimensão do mal que é a comida industrializada. Tá, eu vou falar uma palavra muito simples: câncer de intestino. Ai, meu Deus. Então, quem é que não tem medo de câncer? Eu não conheço ninguém. Então, quando a gente quer ser direto no assunto, é aí esse ponto onde eu vou chegar. E o câncer de intestino, ele vem aparecendo cada vez mais cedo. Antigamente a gente falava de câncer de intestino no idoso. E agora a gente está vendo uma média de população na casa dos 30 anos. Então, é assustador, certo? Porque 30 anos não chegou nem no auge da vida, que eu considero que é nos 40. Então, a gente tem sim que alertar as famílias que não é ok, não está tudo bem encher de industrializado as crianças, não está tudo bem encher de corantes, de conservantes, de comida industrializada. Os Estados Unidos estão aí tirando um monte de conservantes que no Brasil ainda é permitido, né? Então, assim, é uma luta diária. Agora eu estou indo para o pico, né? Já fui logo para o pico, para o susto, mas esse susto às vezes é necessário. Eu preciso chegar lá? Não, eu nem vou chegar lá, eu vou falar antes. Então eu começo a adoecer no intestino na maioria. Todas essas doenças que a gente comentou aqui, o industrializado, se não for causador, ele é pelo menos gatilho para piora. Então eu começo a adoecer no intestino. Esses alimentos industrializados também estão associados a diabetes, né, que a gente já sabe que não tem idade para diabetes, para obesidade, para processos inflamatórios, inclusive com risco cardíaco, alterações de colesterol. Esses alimentos industrializados também estão associados a doenças mais graves dentro do intestino, como a doença inflamatória intestinal, que infelizmente ontem mesmo eu dei um diagnóstico para um bebê de 4 anos com uma doença inflamatória intestinal. Para quem não sabe, nunca ouviu falar, esse nome genérico é doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Então, perda de peso importante, diarreia com sangue, e os gatilhos sempre são esses alimentos, né? Então, é claro que precisa ter genética, não é todo mundo que vai comer industrializado que vai desenvolver, mas você não sabe se você tem a genética. Entendeu? É uma loteria, né? E nessa loteria você pode jogar da forma que você quiser. Exatamente. E hoje em dia, quando a gente fala de microbiota, que é um mundo assim, ainda está em descoberta e já é tão amplo, a gente tem um eixo cérebro-intestino. Então, se eu tenho uma microbiota ruim e uma alimentação inadequada vai trazer uma microbiota ruim, eu tenho esse eixo também alterado.
Então, já tem comprovação científica de que quando eu tenho alimentos inadequados que vão trazer uma desbiose, que é essa desorganização da minha flora intestinal, ou uso de antibióticos, infecções, qualquer coisa que altere essa flora, existe repercussão até em comportamento. Então, associação com depressão, com alterações do sono, com TDAH, relacionada à microbiota intestinal. É mesmo? Tudo isso? Tudo isso. Justamente essa relação que se faz, né, do intestino ser o segundo cérebro. Então, ter muita atenção ao que se come. Produtos não só aí dentro dos industrializados, os embutidos são dos piores. Não, são os piores. Pode fazer essa cara que eu também faço, né? Porque é algo que faz parte da vida dos nossos filhos, tem sabor. Aí você vai para uma pizzaria, você quer uma pizza de calabresa, né? Você quer... tô olhando para você, tô achando que você gosta de calabresa, né, daquela coisa defumada, gosta de pepperoni, né? Aí vem presunto. Gente, isso é mais sério que a gente imagina. Se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde, eles têm lá um ranking dos produtos com maior associação com câncer. E a salsicha, ela está no mesmo patamar que o cigarro. Olha só. Então é como, grosseiro modo falando, se você der uma salsicha para o seu filho, é o mesmo risco que ele tem se você der um cigarro para o seu filho. A diferença é o local do câncer. Só isso. Então, assim, não é pra gente brincar com a alimentação dos nossos filhos. Inclusive, eu falo muito sobre lancheira escolar. Sim. Porque geralmente, ele almoça e janta direitinho, mas na hora do lanche é o pé na jaca. Ou no final de semana, deixa comer tudo porque é feriado, ou principalmente férias. A gente tá entrando aí na fase das férias, né? Então, tenham cuidado com essa liberação. Porque, é só o lanche. Mas a criança lancha de segunda a sexta, todos os dias. Né? São 5 dias na semana, com muita frequência. Aí lancha o biscoito que vem no pacotinho, o suquinho, o achocolatado que vem na caixinha. Exatamente. Né? E aí depois essa criança tá cheia de problemas, inclusive alterações do aprendizado, e que ninguém suspeita de onde vem. E aí se eu tenho uma alimentação ruim, nutricionalmente falando agora, eu muitas vezes não vou ter qualidade suficiente no restante dos alimentos, ou o pouco que ele comer realmente de saudável, se é que tem. Não tem nutriente suficiente, aí eu começo com as deficiências nutricionais. Aí cai vitamina D, vai cair vitamina B12, cai ferro, cai vitamina A. E essa criança começa com um monte de problema de saúde, e as pessoas estão achando que é remédio que resolve, quando que eu tenho uma base para resolver. E aliás, gente, eu acho que a doutora Ira Maia está falando aqui, a senhora vai me corrigir se estiver errado, não tem a ver com o funcionamento do intestino ou com a qualidade das fezes. Tem a ver com o adoecimento do que está comendo e do processo inflamatório que está sendo gerado ao longo do tempo. E que eu acho que deve ser cumulativo, né? Pelo que você está falando. Exatamente. Então, às vezes, no começo, eles não dão sinais. Eles não precisam ter já sintoma. Tanto é que muitas vezes eu atendo irmãos que a mãe traz um porque quando come já sente, mas o outro come exatamente as mesmas coisas, mas não sente nada. Então, ela vai tirar só do que está sentindo. E vai deixar o outro adoecer depois? Que raciocínio é esse, né? E quando a gente fala desses micronutrientes de deficiência, muitas vezes você não está enxergando. Por exemplo, uma B12 baixa, ela vai trazer alteração de aprendizado. Então, é aquela criança que não consegue aprender, aí pega diagnóstico de que é disléxico, que é um monte de coisa, sendo que a criança não tem nem B12 suficiente para raciocinar. A gente está falando de algo muito sério, porque a gente está também vivendo um momento de explosão de diagnósticos, de transtornos, né, e que, enfim, podem ter uma relação com a alimentação. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí, às vezes, a criança não tem uma comida adequada, né? Nutricionalmente não tá bom. E aí, ela começa a ter déficits nutricionais. Então, vai começar a cair um monte de vitaminas e minerais. Só que a queda de alguns minerais, por exemplo, no ferro baixo, vitamina A baixa, D baixa, B12 baixo, zinco baixo, está associado a um aumento do apetite. Então, a criança que já come ruim, e quando ela come ruim, caem os nutrientes, e quanto pior ficam os nutrientes, pior fica o apetite dessa criança. E aí vira um ciclo vicioso. E aí ela só come bobeira. E aí começam várias repercussões nessa criança, né? Então, assim, esse olhar para a nutrição é muito mais amplo do que a gente imagina.
Não é só uma questão de peso, de crescimento. E é algo a ser encarado com coragem, com disciplina, com compromisso, né? Porque se não houver isso, realmente, a gente vai sempre pro lado mais fácil, né? O lado mais fácil é pegar o que está pronto no supermercado, jogar no carrinho, a criança adora e ali fica mais fácil, faz a lancheira, sem julgamento, sem crítica, mas a gente faz isso. Eu fiz isso a minha vida inteira com os meus filhos, né? E a gente não sabe que tipo de repercussão de fato isso pode ter na vida. Agora a gente sabe. Agora a gente sabe. Eu tenho uma sobrinha que tem 30 anos, e aí eu tava conversando com a minha irmã. E que bom que na época do Levi, que só tem 10, já tem todo esse conhecimento, porque na época, 30 anos atrás, ela não tinha, ela é super cuidadosa com a alimentação. Inclusive, essa minha sobrinha, ela é vegana. E aí ela levava pitula. Tu não viu pitula? Por quê? Porque pra ela era um guaraná. E a gente, quando era criança, muitas vezes tomou guaraná quando tava com febre. Então não tinha conhecimento lá pra trás. Não pode tomar guaraná com febre? Não, porque a gente tomava como remédio. Ah! Não lembra não? A gente tomava guaraná pra melhorar da febre. Entendi. Então, assim, não tinha conhecimento. E hoje em dia tá na palma da mão, literalmente, celular. Você entra num podcast desse, a gente entra no Instagram, a gente entra num lugar de gente que tá falando sobre alimentação de forma coerente, baseada em ciência, tá lá. Toda a instrução tá lá. Você falou na salsicha, eu vi outra vez, determinada vez, eu já tinha lido sobre a salsicha, porque eu acho que isso é bem disseminado, tomara que fique mais, mas a pipoca de micro-ondas também. Parece que entra, é o quê? Veneninho. Veneninho. É um veneninho. É um veneninho. Mas a pipoca normal, do milhozinho mesmo que não estoura, é maravilhosa. Excelente. Mas colocou no micro-ondas, aquela que já vem na embalagem. Vocês já abriram ela? Você já abriu ela? Já. A de micro-ondas, você já abriu antes de colocar no forno? Não. Faz a experiência. Se você tiver algum em casa, você vai abrir antes de colocar. É uma gosma que tem dentro, é uma graxa, é um óleo. Que é aquilo ali que faz... Já comeu pipoca de Você já comeu, né? Então, é aquilo ali mesmo. Eu fiz, mas nunca abri, assim. Só então, aí você bota no micro-ondas e abre depois de pronta. Ela vem cheirosa, né? Só que faz a experiência, abre em casa. Com aroma de queijo, abre em casa. De bacon. Isso. Corta lá antes de colocar. Vai jogar fora, ela não vai servir mais pra nada. Você vai abrir e vai ver a gordura que tem dentro. É impressionante. É uma graxa, um negócio assim, dá até nojo. Nojento. Então, assim, não dá. Não acreditem no que a indústria vende, né? Claro que a gente tem hoje em dia já algumas indústrias se preocupando mais com a gente, né? E tá vindo essa leva nova que a gente tá até vendo, né? Que vai ser a nova riqueza, vai ser ter saúde, né? Mas por que a gente chegou nesse ponto? Que a gente chegou realmente no fundo do poço de uma população extremamente obesa, extremamente doente, infartando no auge da vida, né? Tudo consequência da má alimentação, do sedentarismo, né? Então, é bem complicado. Mas tá vindo, sim, uma nova leva de pessoas que vão trazer realmente para dentro das suas casas muito mais saúde, né? Amém. E esse conteúdo do nosso podcast aqui com a doutora Ira Maia Alencar, ele é excelente para ser compartilhado, porque foi uma super conversa, viu? Para a gente ficar de olho, para a gente realmente ficar preocupado e a partir da preocupação tentar reverter hábitos errados alimentares e principalmente as mamães observarem mais o que os seus filhos estão comendo, o que eles estão escolhendo no supermercado, o que vocês estão escolhendo, o que as mamães estão escolhendo para os filhos nos supermercados. E é isso, gente. Eu queria agradecer demais a presença da Ira Maia Alencar, que é gastropediatra. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Adorei vir aqui falar de algo tão importante. Eu amei também. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado também. Agradecer aqui aos nossos parceiros, o Vilar Hospital de Olhos e o Centro Médico Unitar. E te dizer que a gente se encontra por aqui no nosso canal, no próximo episódio do nosso Pod Saúde Pi. E eu te espero. Até lá. Tchau, tchau. Thank you.